A sílica é um mineral muito duro, encontrado na maior parte das rochas e areias. Para se ter uma ideia, ela constitui em 60% do peso da crosta terrestre, sozinha ou combinada com outros elementos. Várias matérias-primas contêm sílica em sua composição, como areias, quartzo, quartzito, granito, argila e cauli. O quartzo é a forma mais conhecida de sílica livre cristalizada. Ela é a principal causadora da doença chamada de silicose. A mineração é uma atividade potencialmente perigosa, porque em praticamente todas as etapas da produção existe a exposição de poeira contendo sílica pelo trabalhador. Na construção civil, o perigo maior está nas operações de escavação de túneis, poços e polimento de fachadas. Na indústria de cerâmica, o manuseio de matérias-primas, a preparação de massa, a rebarbação, furação, torneamento, esmerilhamento e lixamento também são importantes fontes de poeira. Na metalurgia, fundição e siderurgia, as operações mais arriscadas são o corte, montagem e desmontagem de tijolos cerâmicos em fornos, moldagem e desmoldagem em areia, esmerilhamento, lixamento e polimento. A silicose é uma doença causada pela inalação de poeiras minerais, contendo partículas de sílica que podem ter os mais variados tamanhos, sendo maiores ou menores. O pulmão reage a esse acúmulo de poeira de sílica, causando o surgimento de um tecido fibrótico no pulmão. Lembrando que este tecido fibrótico é aquele resultante do processo de cicatrização. A silicose é uma doença eminentemente ocupacional, ou seja, ela é adquirida no ambiente de trabalho e representa um sério risco aos trabalhadores que adquirem a doença, pela própria doença ou pelas complicações que estão envolvidas com a presença da silicose no corpo. A exposição à sílica no Brasil é alta. No ano de 2018, havia pelo menos 3 milhões, somente no mercado formal. Ela acomete trabalhadores principalmente dos setores mineral, construção civil, metalurgia, indústria de minerais não metálicos, administração de serviços técnicos e pessoal, agricultura e também na indústria da borracha. A silicose pode se apresentar de 3 formas. A silicose crônica, que é a mais comum, normalmente ela aparece após 20 anos do início da exposição. Existem também formas de silicose mais rápidas, que costumam se manifestar cerca de 5 a 10 anos após o início da exposição, o que é o resultado da exposição mais intensa à poeira de sílica. E o maior problema deste tipo de silicose é que o número de complicações aumenta e o risco de elas estarem instalados juntamente com a silicose também aumenta. E ao terceiro tipo, que é a chamada de silicose aguda, que é uma doença diferente e mais grave. Como a silicose é uma doença de desenvolvimento lento e progride mesmo após o fim da exposição, a maior parte dos casos só é diagnosticada após o trabalhador estar afastado do contato com agente de risco. O diagnóstico é feito em 2 etapas. Primeiramente, focam no histórico ocupacional, onde será averiguado se há um histórico de exposição a poeiras por um determinado período da vida do paciente, aliado com a radiografia de tórax, que mostra alterações como pequenos nódulos presentes em todo o tecido pulmonar. É importante saber que a silicose não tem cura, mas ela pode ser evitada. Mas isso basta que sejam adotadas medidas preventivas nas áreas de operação e que os trabalhadores sejam esclarecidos sobre os perigos da exposição à sílica. As empresas devem implementar sistemas de controle ambiental para o bem-estar dos trabalhadores. As medidas mais importantes são o sistema de ventilação local exaustora, que deve ser projetado por especialistas, fazendo com que o captor de exaustão fique entre a máquina poluente e a zona respiratória do trabalhador. Existem medidas razoavelmente simples e que, caso sejam adotadas, já melhoram o ambiente de trabalho, como a limpeza úmida do ambiente, onde se deve retirar a deposição de particulados em cima das superfícies, como o solo e a bancada. Também é importante prezar por um layout que favoreça o fluxo de trabalho. A medição da quantidade de sílica livre cristalizada indica o grau de contaminação do ambiente, indicando se as medidas de controle são eficazes ou não. A higiene pessoal também é muito importante, principalmente com as roupas de trabalho, que pode acumular poeira ao serem sujas. Também não é permitido se alimentar na área de operação. É importante ressaltar que é dever da empresa implementar todas as medidas de controle e informar ao trabalhador sobre os riscos e suas medidas de controle. A silicose tem provocado diversos prejuízos ao país, à economia e principalmente aos trabalhadores, que são os que sentem o peso dessa doença. Medidas simples, mas ainda assim eficazes, podem impedir o seu avanço. Se essa doença pode ser combatida, comecemos agora mesmo.